Graças e paz, meus irmãos. Antes de ler o texto e de pregar, eu gostaria de dizer algumas palavras. Queria agradecer à igreja, ao pastor Gustavo, ao conselho, por este momento que a gente passou, esses anos que a gente passaram aqui na igreja. Eu vim para cá no início de 2020 como pastor colaborador e veio através de uma conversa. Na época, em 2019, eu era mobilizador e trabalhava com o Vocari, e a gente teria um evento do Vocari no Paraná, e eu vim conversar com o pastor para ver se podia divulgar o Vocari com jovens. Então ele fez o convite de permanecer para o ano de 2020 como pastor colaborador. Então, mesmo sendo pastor colaborador, eu me sentia pela acolhida, pelo cuidado. Como pastor, membro do presbitério daqui de São José dos Campos, foi um período muito bom, acolhimento também com a minha família. A Pâmela, as crianças fizeram grandes amigos aqui, então nós somos gratos e louvamos a Deus pela igreja, que a igreja cresça, multiplique e a cada dia sirva ao Senhor para a glória dEle. Amém? Vamos abrir nossas Bíblias lá no livro de Apocalipse, capítulo 2, nós vamos ler do verso 8 ao 11, Apocalipse capítulo 2, de 8 a 11. Enquanto os irmãos abrem, esse horário, na semana que vem, nós estaremos já em pleno voo, talvez em cima do mar, viajando, né? E nosso voo sai da madrugada, de sábado para domingo, a 1h20 da manhã. Então, ore por nós. Faremos uma escala no Catar, depois vamos para Nova Delhi, então chegarmos na cidade, que é Lucknow, na Índia. Okay? Um voo de total de 26, 27 horas, contando com escalas. Então, ore porque precisaremos de várias atividades para entreter as crianças ali no voo, né? Então, ore por nós e para que ocorra tudo bem, como diz Elis, né? Para que os pés do piloto não se machuquem, né? Que ela pensa que o piloto é igual ao de carro, né? Que fica, não, ali é tudo eletrônico, ali ele está ali trabalhando, mas tem muitas coisas por detrás, são só os pés. Apocalipse capítulo 2, versos de 8 a 11, diz assim: Ao anjo da igreja em Esmirna escreve: essas coisas diz o primeiro e o último, que esteve morto e tornou a viver. Conheço a tua tribulação, a tua pobreza, mas tu és rico, e a blasfema do que a si mesmos se declaram judeus, e não são, sendo antes sinagogas de Satanás. Não temos as coisas que têm de sofrer, eis que o diabo está para lançar em prisão alguns dentre vós, para ser disposto à prova, e tereis tribulações de 10 dias, ser fiel até a morte, dar-te-ei a coroa da vida. Quem tem ouvidos, ouça o que o Espírito diz às igrejas. O vencedor de modo nenhum sofrerá dano da segunda morte. Dr. Martin Luther King, um pastor batista, e ele foi um grande militante, mas não com uma ideia negativa que a gente traz essa palavra, mas o grande militante das causas sociais, né, ali nos Estados Unidos, principalmente em relação à diferença entre negros e brancos. Então ele vinha com uma outra visão, ele trazia uma militância mais de paz, vamos dizer assim, não tanto com a guerra, e não tanto com a luta, com a revolta, né? Diferente do mesmo da sua época, que é o Malcolm X. Dr. Martin Luther King, em um das suas palestras, né, que eram sermões, ele diz assim: se o homem não descobriu nada pelo qual morreria, não está pronto para viver. Se o homem não descobriu nada pelo que morreria, ele não está pronto para viver.
Essa frase é uma frase muito forte. E juntando um pouco com o que o reverendo Ronaldo Lidório, né, missionário da APMT, da UEC Brasil, que esteve nos Cocombas por muitos anos, numa tribo da África, e hoje trabalha basicamente com treinamento de líderes, ele diz que a primeira função da igreja é morrer para si. A primeira função da igreja é morrer para si. Olha só que interessante. A ideia de Ronaldo Lidório não é uma morte física como nós conhecemos, mas uma morte espiritual, uma morte das suas vontades, uma morte dos seus desejos. E juntando com o que o Dr. Martin Luther King diz, se a gente não tem algo pelo que a gente possa se entregar, a gente não sabe para que viver. Um outro autor muito interessante que eu gosto da leitura, o C.S. Lewis, ele vai dizer que aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Aquilo que não é eterno é eternamente inútil. Pelo que você morreria, ou pelo que você viveria nos dias de hoje. O livro que nós lemos, o livro de Apocalipse, é um livro bem interessante, porque é uma carta escrita para as 7 igrejas, né? Éfeso, Esmirna, Pérgamo, Tiatira, Sardes, Filadélfia, Laodiceia, todas foram escritas para essas igrejas. E João, que foi o seu autor, inspirado pelo Espírito Santo, estava preso numa ilha chamada de Patmos. Então, quando ele escreve para essas igrejas, basicamente todas as igrejas têm algum pecado que precisa ser consertado, precisa ser mudado, mas a igreja de Esmirna é uma igreja que precisa ser encorajada. Você não vê nada aqui da carta de João, né, para essa igreja, esses versículos, citando algo, olha, vocês estão fazendo errado nisso, vocês estão agindo contrário nisso, arrumem. Pelo contrário, aqui é uma igreja que precisa ser estimulada a seguir em frente. Por isso, quando João apresenta a igreja aqui, ele diz sobre Jesus, ele fala que este Cristo que está usando João para escrever essa igreja, é o primeiro e o último, o que esteve morto, mas tornou a viver. Quem está falando aqui com eles é alguém que realmente esteve morto, mas tornou a viver. É alguém que tem o gabarito para chegar para eles e falar assim, olha, eu conheço a tribulação que vocês estão passando. É alguém que realmente pode dizer isso para a igreja, diante das dificuldades. É alguém que foi torturado, é alguém que foi cuspido, que foi ultrajado, que foi morto, mas está vivo. E como eu disse, ele diz aqui para a igreja, como João tirasse o microfone e passasse esse microfone para Jesus Cristo, e ele começa a dizer, olha, eu conheço a tua tribulação. E essa ideia, dessa palavrinha conhecer, o modo que ele foi escrito, o tempo verbal que foi escrito, é ao mesmo tempo quando Jesus diz lá na cruz, está consumado. A ideia de estar consumado na cruz é uma consumação que abrange também o futuro. Não era somente algo no presente ali, mas em todo o tempo não é necessário fazer mais nada para ter esse relacionamento com Deus. Ou seja, por isso que nós hoje não queimamos incenso, não queimamos carne do cordeiro, porque está consumado. Jesus fez, como diz lá no livro de Hebreus, de uma vez por todas. Nós não precisamos mais queimar bodes, ovelhas, pombas, para Deus, para remissão de pecados. Porque Cristo já fez isso de uma vez por todas. A abrangência é total na história. Então, quando ele diz, eu conheço, não é um conhecimento que se aconteceu somente ali, naquela época.
mas é um conhecimento que abrange os séculos. Ele sabe da tribulação que a igreja está passando. E isso é interessante, meus irmãos, porque o livro de Apocalipse, ele tem alguns comprimentos no decorrer da história. A gente precisa ler o livro de Apocalipse não somente com uma ideia futurística, tá? Não somente o que vai acontecer lá na frente, e esquecer os ensinamentos que podem nos dar nos dias de hoje. Então, a ação de Deus é uma ação histórica redentiva. O cumprimento das profecias, dos conhecimentos, dos dizeres do Apocalipse se dá no decorrer da história. Logicamente que o final se cumprirá plenamente. Então, quando Jesus aqui diz para a igreja de Esmirna que ele conhece a tribulação, ele não está falando somente para a igreja em Esmirna. Ele não está falando somente para aquela tribulação que muitos dizem que vão acontecer nos últimos dias, né? Ele está falando da tribulação que a igreja enfrenta no decorrer da história. A igreja sofreu e sofre tribulações e perseguições no decorrer da história. Você pode ver isso, por exemplo, pelo site do Portas Abertas. Sempre no início do ano, sai uma lista sobre as igrejas que, em países que sofrem maior perseguição. E lá sempre tem algum motivo de oração, alguma história, alguém que está falando ali sobre a perseguição da igreja. E Jesus está falando, eu conheço essa tribulação. Eu sei o que está acontecendo. E ele sabe também que essa igreja, ela se sente pobre, se sente pequena, mas na verdade ela é rica. Porque o valor da igreja não está nos bens que ela tem. O valor da igreja está na ação de Cristo nela, do sangue nela. O valor da igreja está na pessoa de Cristo. Ele diz, tu és rico. E ele conhece também a blasfêmia dos que a si mesmos se declaram judeus e não são, antes, eles são sinagogas de Satanás. Sinagogas de Satanás. Antes de serem judeus, ou de adorarem a Deus, antes de servirem a Deus, eles pensam que são isso, mas na verdade eles estão servindo a Satanás. O que está acontecendo aqui na história é que nesse período, é um período de perseguição da igreja, né? João está em Patmos, está isolado. Então o que acontecia? Era como se a igreja estivesse reunida aqui, como nos dias de hoje, e existiam alguns infiltrados, que se diziam judeus, que quando acabava o culto, saíam lá fora e falavam para a polícia, para os guardas romanos, quem era a igreja, onde eles estavam, quem era o pastor, e prendiam esse povo, e levavam para os grandes coliseus, para os grandes martírios nas arenas. Você deve ter visto já o filme O Gladiador, de alguns anos atrás. Alguns bons anos atrás, né? Ali conta a história, ali aconteciam com os cristãos ali. Os gladiadores matavam os cristãos. Os cristãos eram colocados para lutar contra leões nessas arenas. Tudo em troca do famoso pão e circo, para divertir o povo. E quem muitas vezes denunciavam os cristãos ali, eram esses judeus, que se diziam judeus, mas antes eram sinagogas de Satanás. Eles se diziam que serviam a Deus, mas na verdade estavam servindo a Satanás. E Jesus fala, eu conheço a tribulação. E ele conhece porque, segundo o Salmo 110, nós somos
feituras dele e povo do pastoreio dele. Ele conhece toda a situação, porque a igreja pertence a ele. É ele que guia, é ele que pastoreia, é ele que cuida. Salmo 23 vai nos dizer isso. João 10 vai nos dizer isso. Cristo Jesus é o pastor das ovelhas, e como pastor e não mercenário, ele conhece as dificuldades, as lutas que as suas ovelhas enfrentam no decorrer da história. As batalhas, ele sabe. Por isso, ele nos dá duas ordenanças nesse texto. A primeira deles, a primeira ordenança é: não temas. Não temas. E como é bom ouvir um não temas de Jesus, não é? No meio das lutas, das dificuldades, da opressão, ouvir um não temas. Isso é uma ordem, tá, meus irmãos? Isso daqui não é uma sugestão. Jesus não está dizendo para a igreja de Esmirna: olha, quem sabe vocês não precisam temer, ou o que vocês acham de não temer no meio da tribulação? O que você pensa? É uma sugestão somente. Jesus não está fazendo isso. O que Jesus está fazendo, o quê? É uma ordem: não temas. E quando nós lemos os evangelhos, por exemplo, tem uma história em João 6, quando os discípulos estão passando por um momento de chuva, de tempestade no mar da Galileia, e ele vê um homem andando por sobre as águas, e o texto de João, ele é bem sucinto, ele não fala que Pedro vai ao encontro, mas ele é bem sucinto porque mostra que Jesus já entra dentro do barco e diz para os seus discípulos: não temas. E o texto lá de João vai dizer o quê? E eles chegaram a bom grado aonde deveriam ir. A gente canta desde pequeno, né? Com Cristo no barco, tudo vai muito bem, vai muito bem. E a ideia que nós temos sobre isso é de tranquilidade, mas de uma calmaria. Mas aqui no nosso texto, essa calmaria está somente na presença de Jesus, no cuidado de Jesus, porque a situação iria ficar cada vez pior. O texto vai nos dizer: olha, não temas as coisas que tens de sofrer. Vocês vão sofrer. Vai acontecer coisas piores. E dentro dessas coisas piores, o próprio diabo vai lançar algum dentre vocês na prisão. O próprio inimigo vai fazer isso. Vai lançar alguns dentro de vocês na prisão. E vocês sofrerão tribulação de 10 dias. A ideia é que 10 dias não é uma 10 dias literal, mas a ideia de uma tribulação que iria ter começo, meio e fim. Vocês vão passar por isso. Eu estou aqui, eu estou no barco, eu estou junto, com Cristo no barco tudo vai muito bem, mas a tempestade vai piorar, não vai vir bonança, as dificuldades serão piores, porque o próprio diabo vai lançar alguns de vocês à prisão, não somente os sinagogas de Satanás, mas o próprio diabo vai lançar alguns de vocês em prisão. E nisso, meus irmãos, vem a segunda ordenança, ordem: ser fiel até a morte. Seja fiel até a morte, e dar-te-ei a coroa da vida. Ser fiel, irmãos, no nosso mundo hoje, é complicado. Por quê? Porque nós estamos vivendo num mundo em que você ser fiel não é suficiente, porque vivemos num mundo onde temos que produzir, não é? Tem vários coaches aí que falam assim, fazer a pergunta, você tem que falar como, né? Como?
e estão ensinando coisas para você ser produtivo o tempo todo. Mas o que Jesus nos ensina aqui é que você não precisa ser produtivo, porque a produção não depende de nós. O que Deus requer é fidelidade. É a palavra dos talentos. Porque quem faz produzir não é nossas ações, não são o nosso falar, não é o nosso muito conhecimento, não é o que nós fazemos, a nossa intencionalidade, o nosso querer, mas é quem dá o crescimento é Deus. O que Ele requer de nós é fidelidade. Fidelidade. Fidelidade ao meio do sofrimento. Fidelidade em meio à perseguição. Fidelidade contrária ao que todo mundo ensina, que é a cultura da nossa época de produção. O que Deus requer é fidelidade. Nós, como pastores, nós temos os nossos relatórios para serem entregues. Eu entreguei agora no início do ano, no presbitério que eu faço parte. E lá tem o que você fez, o que você tem que anotar, você tem que prestar contas. Mas o que Deus requer não é a quantidade de evangelismos, de distribuição de Bíblia, a quantidade de conversões, de batismo. Deus não requer isso de nós. O que Deus requer é fidelidade. Fidelidade, meus irmãos. E Ele diz: seja fiel ao que Deus te deu, e dar-te-ei a coroa da vida. Um dos discípulos de João foi bispo nessa igreja, bispo da igreja de Esmirna, Policarpo. Conta a história que Policarpo foi preso, e provavelmente aqui ele deveria ser um desses que estavam sofrendo. Policarpo foi preso pela polícia romana, foi denunciado, foi colocado numa fogueira, para ser queimado vivo. E a polícia chega para ele e fala assim: olha, negue a Jesus, que deixarei você escapar, sair. E ele disse a resposta dele para os guardas foi assim: em 86 anos, Jesus nunca me abandonou. Por que eu faria isso com ele agora? Faça o que vocês devem fazer. E conta a história que Policarpo, discípulo de João, bispo de Esmirna, foi queimado vivo. Queimado vivo. Eu já contei essa história também, lá em Campinas, um pastor que doou o terreno, a família dele doou o terreno onde é o seminário de Campinas. Na época que ele estava aqui no Brasil, o Billy Lane, início dos anos 1900, mais ou menos, ele era pastor ali na região, e teve uma síndrome, né, uma pandemia, vamos dizer assim, de febre amarela ali em Campinas, e a igreja dos Estados Unidos chama ele e fala assim: ó, volta para os Estados Unidos, depois que passar esse momento de crise sanitária, e você volta para o Brasil e pastoreia suas ovelhas. E ele disse: olha, como é que eu vou deixar as minhas ovelhas no momento que eles mais precisam? A história vai contar que Billy Lane morreu de febre amarela. Mas ele estava lá cuidando das ovelhas. O nosso exemplo, meus irmãos, não é o bispo Policarpo de Esmirna, nem é o reverendo Billy Lane. O nosso exemplo é Jesus Cristo. Ele que deixou a sua glória, rodeado pelos anjos, cantavam louvores para ele, como diz lá em Filipenses, se esvaziou de si mesmo. Aquele que criou o tempo, que é o eterno, adentrou dentro do templo, se fez carne,
para mostrar o seu amor por nós. Ele foi cuspido, foi ultrajado, foi chicoteado, fizeram chacota dele, e ele aguentou tudo isso em fidelidade ao que Deus colocou para ele cumprir. Foi morto na cruz, e como diz Paulo, maldito é aquele que é colocado, pregado na cruz do Calvário. Ele fez tudo isso, meus irmãos, para que hoje eu e você estivéssemos aqui, reunidos, adorando e ouvindo a sua palavra. Tudo isso para a glória dele. Então, meus irmãos, ele pode dizer para nós: não temas, sejam fiéis. Por mais difícil que seja, seja fiel. Porque ao vencedor, ele vai dar a coroa da vida. E como termina o livro o capítulo 11, o versículo 11 daqui do capítulo 2, ao vencedor de modo nenhum sofrerá o dano da segunda morte. Que Deus abençoe, meus irmãos, que possamos entender e saber que o Senhor conhece as nossas dificuldades, as nossas provações, mas que não precisamos temer, não precisamos duvidar que Ele está conosco, mas ser fiel, e fiel até a morte. Deus abençoe.